Galera, hoje eu estou aqui com o Luiz. Valeu, Luiz, pela presença aqui. Beleza. O Luiz é fisiculturista, preparador físico e top 1 Maranhão, né, Luiz? Fala aí as tuas conquistas aí. Eu comecei a minha primeira conquista foi o terceiro lugar em Ribeirão Preto, foi a minha primeira competição. Antes disso, no ano passado, né, isso foi em 2015. Então faz tempo, 6 anos atrás. Mais, né? 2015, 2021, isso. Quase uns 9 anos, eu acho, mais ou menos. E aí eu tinha iniciado no esporte em 2014, através de um treinador que me conheceu na academia, trabalhando, né, de estagiário. E aí gostei da ideia, sempre quis ser atleta de futebol e acabou não dando certo, a idade passou. E aí quando eu entrei na faculdade de educação física, e no ano seguinte já conheci o esporte, eu comecei e aí nunca mais parei. E aí a primeira competição eu acabei fazendo, foi a maior preparação que eu fiz foi 6 meses. E aí eu acabei essa primeira competição em Santos, eu acabei chegando atrasado no palco e acabei não conseguindo concretizar, né? Mas aconteceu algum imprevisto? Alguma coisa? Na época a gente estava num apartamento, né, alugado lá em Santos, eram muitos atletas, aí no cronograma acabou atrasando, e aí cheguei na competição, já não tinha mais como subir, já tinha chamado o meu número, aí não tinha mais como. Isso em 2015? Em 2014, mas assim, ao mesmo tempo que foi ruim de ter feito toda a preparação e não ter investimento, né, e não ter conseguido competir, também eu conheci o esporte e vi que aquilo era algo que podia me agregar tanto profissionalmente como pessoa. E em 2015 eu voltei a competir e sempre foram preparações rápidas e curtas porque não tinha muita grana. E a faculdade também eu precisava de bastante energia para Difícil conciliar, né, as duas coisas. E o trabalho e tal. E consegui, mesmo assim, consegui ficar em terceira, a primeira, muito nervosismo, muita tremedeira. Eu até achei que não ia passar isso nunca. Questão de tremer, porque você tem que agir natural, né, na hora das poses, de encaixar o físico. E aí, se você tá nervoso, você acaba tremendo, acaba não saindo um sorriso tão natural. Isso foi no physique, sempre no men's physique? Men's physique, porque a minha genética, o meu biotipo, ela ajuda mais na physique, mais slim, né, mais definido. E eu também a intenção não era subir de categoria, treinar para ficar e se alimentar e programar para ficar muito grande, porque a intenção mesmo é só divulgar, é só estar aparecendo nos campeonatos. Então dá mais trabalho competir numa Open do que num Physique? Open, você fala... No gigantão mesmo, sim, cara? É mais porque o cara tem que comer mais, tem que investir mais. A rotina o sacrifício eles são iguais, mas dá mais trabalho, né? Então talvez é por isso que a categoria Physique é mais acessível, vê mais gente competindo. Isso é menos investimento. Até para um iniciante é mais fácil uma pessoa do zero competir no Physique do que ele conseguir chegar num Open. Leva aí muito tempo. Normalmente sim, mas tem as pessoas que fogem da regra, né? Algumas pessoas aqui em Redenção também já treinam há um tempo, pode até não fazer uma dieta tão apropriada para o fisiculturismo, mas tem uma genética boa, já treina há algum tempo, então já poderia subir numa outra categoria, já pelo tempo de musculação. Teria uma preparação, mas já daria para pular isso, né? Quanto tempo você acha que demora para um atleta começar do zero? Um atleta não. Se alguém falar, eu quero competir no men's physique. Quanto tempo desde o momento que o cara decide até a hora dele subir no palco? Isso vai depender diretamente do biotipo dele, da genética dele. Porque se for um cara que tem a tendência a ter com um percentual de gordura maior, né? Ele vai ter um pouco mais de trabalho para secar. Já um cara definido, um mais magro, né? Uma genética mais magra, ele só precisa ganhar um pouco mais de massa e a cintura já está
Mas isso você diria bem mais quantos fácil. anos? Porque Eu acho com que certeza 6 meses a um ano é um tempo já dá para bem. iniciar em campeonatos mais amadores e tal. Já são muitas semanas, né, de preparação, e a última a gente tende a mudar bastante o físico, então eu já cheguei a fazer competição de preparação de 1 mês e meio, 2. Mas isso no já, seu caso já mas tendo shape? já tendo assim, um Uma físico, né? estrutura, Uma né? estrutura, uma Entendi. história já de competição. Então, para uma pessoa que decidiu agora competir, mais ou menos um ano para conseguir entrar em Um alguma ano. competição. Porque o que muda muito, o que muita gente não leva muito a sério é a questão da alimentação. Então, se é 50%, 50% do treinamento e 50% da alimentação e descanso, né, vou dizer assim, o que ela poderia ganhar em 6 meses, 8 ou um ano, às vezes, sem fazer uma alimentação adequada, em 4 meses ela consegue, com Entendi. alimentação adequada, em 4 a 6 meses, no máximo, ela consegue ver uma diferença bem grande. Legal. E o que te fez resolver competir? O que foi tua motivação? Que você falou, vou competir. O que te despertou interesse para isso? Primeiramente, eu não conhecia esse esporte do fisiculturismo, apesar de já ter alguns anos aqui no Brasil, né, de estar se popularizando aqui no Brasil, ele já existe já há bastante tempo lá nos Estados Unidos. Sim. Então ele migrou há pouco tempo. Então acho que muita gente não conhece, assim, muita gente tem ouvido falar de um tempo para cá. Mas assim, o que me levou mesmo a competir, a querer competir foi o desafio, porque eu já treinava, já era fácil para mim treinar 6 vezes por semana. E eu não tinha uma alimentação tão regrada. Então eu quis aprender como fazer e também por querer aprender, querer superar, querer mudar o físico, melhorar o físico, deixar o físico melhor. E também eu acho que na maioria dos atletas já sonhou em ser atleta em outra competição, em um outro esporte, em outra modalidade. E no meu caso também foi algo que juntou assim a vontade de querer se desafiar com aquela vontade antiga de criança de ser Sim. atleta, de ganhar medalha, de ganhar troféu, de disputar, de estar nessa emoção aí, né? Entendi. E tem assim algum ou alguns atletas que te inspiram nessa área? No fisiculturismo, alguém que você fala, putz, admiro tal atleta, o shape ou a pessoa em si, quais seriam? Eu acho que o diferencial do fisiculturismo é que todo fisiculturista, para eu que sou atleta e acho que todo fisiculturista, ele se inspira nos próprios colegas. Todo mundo sabe o quanto que é difícil conciliar tudo, então se o cara consegue, se o cara se dedica, se o cara busca, vai atrás, ele acaba servindo de motivação para o cara que está aqui ali próximo também. Tenho amigos em Palmas, tenho amigos no Maranhão, em São Luís, tenho amigos em Goiânia, Distrito Federal, são vários. E o diferencial do nosso esporte é que a gente não tem inimizade no nosso esporte. Todo mundo torce por todo mundo. Acho que 99% são parceiros, porque todo mundo sabe da dificuldade, então ali todo mundo é merecedor, todo mundo é capaz, é focado para estar ali. E eu acho que em questão assim, de desempenho, assim, um cara que eu acho que muitos physiques se inspiram se nele. inspiram, estão sempre olhando ali uma transição de pose diferente e tal. É o Jeremy Buendia. Jeremy, sei. Ele ganhou o Mr. Olímpia na categoria Physique umas 3 vezes ou mais, né? Isso, ele é campeão mundial acho que 3 vezes. E muitos, assim, eu acho que vê ele como... Ele tá aposentado agora, não tá? Acho que ele aposentou. Eu acredito que sim. Mas, assim, não só pelo físico, mas pela forma
né, pela desenvoltura que ele tem. Ele tem uma boa desenvoltura, então isso acaba dando ideias e a gente acaba... Legal, eu conheço aí quem é. O Jeremy Buend, o físico dele sensacional, o estilo dele de pose também. Sim. Influenciou muita gente. E a estrutura corporal dele também era impressionante, né? Ele é um cara dedicado, assim, né? Você vê pelo foco dele, né? Quando ele... Ele era treinado pelo mesmo treinador do Phil Heath, que era na época o campeão do Open, era o mesmo treinador do Jeremy Buend. Eu ia te perguntar sobre treinador, você tem alguém que te acompanha ou você mesmo que faz todas as suas preparações, a sua alimentação, seus treinos? Como é que funciona quando você vai, especialmente quando você vai competir? Hoje em dia, sim. Lá no início, quando eu fui convidado, né, através de um treinador, ele meio que me moldou, assim. Ele me ensinou a parte técnica de treinamento, a parte de alimentação, pré e durante a parte intensiva, né? Que são 2 tipos de dieta, me ensinou as duas, me ensinou a preparação e a finalização, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil para entender. A parte psicológica, motivacional também, né, de estar O psicológico é importantíssimo, né? Para poder assim meio que formar assim uns pilares assim para continuar tanto tempo. O ano que vem já está indo para 10 anos e eu utilizo muitas coisas que eu aprendi ali no início. Então foi as 2 primeiras competições eu tive um acompanhamento total. E a partir dali eu fui pegando aquele conhecimento, absorvendo mais. Hoje em dia eu faço pego informações assim com alguns caras mais antigos do que eu. Nutricionista esportivo, para dar um encaixe outro ali na alimentação minha, que já é bem fácil, porque eu tenho já um físico meio que pronto, assim, então não tem tanta dificuldade, assim. A maior dificuldade mesmo, mas é eu conciliar tudo. Mas você almeja chegar num Mr. Olímpia da vida, alguma coisa assim, ou para você já tá bom? Porque, vamos lá, você já ganhou o top 1 Maranhão e... Top 1 em Palmas, em Tocantins, aí depois parou por causa da pandemia, até hoje ainda. Então, acho que ano que na vem nossa região você tá no nível altíssimo aqui, do norte. Assim, eu dei uma oscilada entre o físico e o muscular. Então, para algumas regiões o físico eu estava estourando a categoria, estava com um volume um pouco maior, então acabava perdendo ponto. Então eu decidi migrar para a categoria de cima. Mas como o investimento é muito alto, eu tenho que me desdobrar mais, eu tenho que comer mais. Compensa competir? Financeiramente compensa? Para professor de educação física, sim, porque é uma oportunidade que ele tem de se superar, de se motivar, de aprender a treinar quando não está motivado, de aprender a treinar quando não está tão bem. E gera uma valorização do teu trabalho, o fato de você competir. É onde eu ia chegar. Você colocou a pele, como se diz, a pele em jogo mesmo. Assim... Você vive o que você fala. Exatamente. Porque hoje a gente vende muito, as pessoas compram muito o que elas vê, né? Então, se eu conseguir ter um resultado legal, bom, a chance de eu arrumar formas diversificadas para motivar os meus alunos, ela também acontece. Esse aprendizado de treinamento, não adianta só eu ter a parte teórica e não colocar em prática. E acaba que seus alunos vão achar legal treinar com um atleta, né? Sim, isso automaticamente é um... porque o fisiculturista ele é o atleta da musculação. Então, se ele fizer bem aquele esporte que ele trabalha, se ele treinar bem e se dedicar bem àquilo que ele faz do dia a dia, ele vai se diferenciar. Mas sim, a questão de ter uma organização do próprio treinamento. Quando a gente não tem nenhuma, não vai ser julgado, quando a gente não tem nenhuma
vamos dizer assim, uma data importante para estar bem fisicamente, a gente acaba se relaxando um pouco mais, não treina com tanta intensidade, não come tão bem. Então, isso, para quem é educador físico, não é bom. Sim. Né? E em relação do que você tinha perguntado de intenção, né, do crescimento qual no seria esporte. A sua meta? Desde que eu comecei, a meta nunca foi assim ser campeão. A minha meta era conseguir subir, conseguir vencer a preparação. Que já é uma grande vitória, né? Já porque você tem que se abdicar de muita coisa e às vezes você se abdica de muita coisa durante 4, 6 meses, é quase metade de um ano e às vezes para não ganhar nada. Então, se for por isso, não vai, é melhor não ir. Isso agora, é uma coisa que, infelizmente, as premiações de campeonato de fisiculturismo no Brasil são pequenas demais. É por isso que eu bato na tecla, se o cara não for educador físico, isso é mais para autorreconhecimento, né? Porque o cara gosta de estar ali, o cara gosta de estar nos palcos, o cara gosta de estar em dieta, tá mostrando acaba, Luiz, que todo mundo que compete acaba que ou é treinador ou é alguma coisa também. É difícil alguém que simplesmente compete e que não trabalha na área. É difícil, né? Eu acredito que só os profissionais mesmo, né? Que aqui no Brasil são poucos. Pouquíssimos, assim, pouquíssimos. Que tem patrocínio grande. Mas assim, tudo vai no investimento. Lá eu nunca consegui investir muito, eu sempre investia pouco. Pouco na alimentação, um pouco na suplementação. E qual que é a maior dificuldade na tua realidade para competir? O que pega mais? O que eu acho legal, Luiz, de você é que você é um cara que não reclama. Você simplesmente corre atrás, você chega, eu vou competir mês que vem e tô correndo atrás aí, vamos ali, vamos aqui. Eu nunca vi você reclamar, cara. Isso eu acho sensacional, isso aí é uma coisa que eu te parabenizo. Porque muita gente fica só reclamando, né, cara? Tá muito difícil, não sei o quê. Você não, velho. Com as dificuldades, tudo, você vai pra cima e compete, e vai de busão e faz o que dá. E isso é impressionante, cara. Eu sempre quis, né? Eu sempre quis ser atleta. Então, desde que eu decidi isso quando eu tinha 10 anos de idade, eu já sabia que ia ter sacrifício. Então, eu corria, quando eu tentei ser atleta de futebol, eu corria 10 km, eu corria 14 km todo dia. Assim, eu nunca tive uma base boa na minha vida. Eu sempre fui criado em cidades interioranas que não tinham um aporte muito grande, assim. A gente entrava na musculação muito tarde, eu fui entrar na musculação com 17 anos e meio. Mas você já tinha a disciplina de antes, né? Não, na musculação eu entrei mesmo com... Na musculação, para falar a verdade, eu entrei na oficina do meu avô, quando eu tinha... Eu me refiro à disciplina de você ter jogado futebol e ter tentado se profissionalizar. Isso te gerou uma disciplina que refletiu na musculação, né? Isso, é como se eu tivesse falhado a primeira vez e eu tivesse outra chance. Então, para um cara que corria 10 km e achava bom, tivesse que comer salada, comia. Se tivesse que ir andar de busão, andava. Se tivesse que ficar o final de semana descansando, descansava. E não conseguir, se dedicar a tudo, não conseguir e ter outra chance, o cara vai fazer... Falar nisso, bora mostrar o teu troféu aqui, ó. Antes que a gente esqueça. Vou colocar ele aqui. Esse aqui é o de top 1 do Maranhão? Top 1 do Maranhão. Assim, a história desse troféu aqui é mais ou menos aquilo que eu resumo de competição mesmo, que é eu faço o que dá. Então eu faço uma preparação para physique, porque para muscular physique, embora assim eu possa comer mais carboidrato próximos da competição para não perder tanto volume, acaba sendo mais fácil, mas por outro lado é um sofrimento grande também, é um investimento maior, vamos dizer assim. Sim. E aí eu vou para physique, e aí tendo uma oportunidade eu vou para a categoria superior, né, que é o muscular. Às vezes se tem poucos atletas ou se eu tô estourando a categoria physique, né, pelo período que eu tô aí competindo, eu acabo indo por estratégia mesmo, para trazer alguma coisa que me gere um retorno de visual, mídia, né, de
Sim, divulgação. com certeza. Então eu fico meio que, faço a preparação para física, que é aquele padrão, mas chegando lá eu posso mudar, dependendo de quem eu vou encontrar lá. Normalmente Maranhão tem muito física, tem pouco muscular, Tocantins também. Essa parte norte, nordeste, tem uns bons ali em Belém, eu sempre perco pros caras de lá, porque eles, sim, tem o físico pra muscular, os caras tão gigante e seco, então é difícil, pra eu chegar lá e ganhar é difícil. Então, assim, para quem tem que ter investimento. Para quem não entende, o Physique é a categoria um pouco menor que compete de short de surfista. Isso, a outra também, só que a quantidade de volume muscular tem que ser o dobro. Mas lá fora, nos campeonatos... O muscular, ele é um bodybuilder de shorts. Apesar que nos Estados Unidos o Men's Physique é esses caras aí, né? Grandes. Mas lá o nível ele é muito alto, né? Então os caras Physique de lá, os caras é monstro. E os bodybuilders mesmo, então são... E você acha que um dia o Brasil vai chegar no nível que os caras estão lá? Vai demorar, né? Lá o investimento é maior, a suplementação, né? A premiação também é maior. Sim, gera... os caras, eles ganham em dólar, né? Se eu não me engano, o Mr. Olympia são $100 mil o primeiro lugar. É tipo R$500 mil pro primeiro lugar do Mr. Olympia. Então não tem nada no Brasil que pague isso. Nada, né? Então. Aí assim, mas por outro lado, se você for trabalhar como professor, ter uma academia e ter esse chamativo, né? Se vê um cara despontando na sua academia, vai gerar um lucro financeiro, porque as pessoas vão procurar mais aquele lugar, vai ter uma credibilidade maior, vai ter um reconhecimento, vai chamar atenção, vai estar aí todo mês aí, né, postando conquistas. Com certeza. Na verdade, é isso que me faz continuar. Eu não pretendo investir muita grana nisso, porque eu tenho também outros sonhos, mas eu pretendo continuar aí, mais uns 10 anos aí. Você ainda pensa em competir mais uns 10 anos? Entrar na parte Mister, né? Que é o pessoal mais... sênior, o pessoal mais antigo, e continuar focado, treinando assim. Desde o início a intenção não era ganhar dinheiro, não era ficar em primeiro lugar, mas uma superação pessoal mesmo. Sim, e com um plano de carreira, né? No meu plano de carreira para educador físico, ele também tem o esporte de fisiculturismo como um complemento, assim, uma extensão do meu conhecimento, do meu trabalho, da minha dedicação. E, assim, não respondendo ainda aquela pergunta, eu não penso, não, assim, ser para campeonatos internacionais, mundiais, a não ser que aconteça, como aconteceu... Se acontecer naturalmente, beleza, mas não é a tua meta de vida. Não, a minha meta é transferir todo esse conhecimento para jogar dentro da sala de musculação, investir ali, formar futuros atletas que possam aparecer e encher uma prateleira de troféu. Isso aí. Vou chegar numa idade mais avançada e ter competido muitos anos. Isso para mim é uma vitória. Tem mais atletas aqui na região, especialmente na nossa cidade hoje em dia, além de você? Ou você está sendo o único atleta no momento de fisiculturismo? Atualmente sim, mas aqui em Redenção tem o Joelson, né? O Joelson, acredito que foi o primeiro. Eu até acompanhei quando ele foi competir em Palmas a primeira vez que ele ganhou. Depois lembro que teve o Juninho. E são dois atletas que têm um potencial gigante, né? Mas assim... A rotina, o dia a dia, às vezes não permite a gente estar sempre competindo, mas... Isso é difícil para todo mundo. Eu tenho certeza que para você não é fácil você conciliar preparação, trabalho, sono, alimentação, treino. Porque a dificuldade, ela tende a tirar a gente da zona de conforto. Então eu não suporto ficar em zona de conforto. É por isso que eu treino e participo das competições.
E Isso te faz até talvez estudar mais sobre o assunto, melhorar, porque você isso competindo te força a ser melhor em tudo, né, cara? eu procuro tá me atualizando com boas referências. Então, em cursos que eu venho fazendo aí, de curso à distância, com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, é, tem dado alguns pontos aí que eu tenho incluído nos treinamentos, né? Uhum, E tem legal. dado certo. Vamos lá, eu vou te fazer umas perguntas aqui que os seguidores da página mandaram pra gente no Instagram. Eu postei no da loja, postei no meu também. Algumas dúvidas aqui específicas sobre preparação, sobre o esporte, sobre treinamento, dieta. Algumas coisas eu te perguntei aqui, a gente já conversou, mas vamos às dúvidas mais específicas aqui. Luiz, outra pergunta aqui que muita gente tem curiosidade, que é sobre os recursos ergogênicos, né? Principalmente no esporte, no fisiculturismo. O que você tem a dizer sobre isso aí? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não influenciar as pessoas de forma negativa, achando que o uso ergogênico vai trazer aquele benefício e assim vai resolver todos os problemas. E não é assim. A gente é ao contrário. A gente aprende a treinar, a gente aprende a ter sequência, a gente aprende a se alimentar bem, é, a parte da suplementação, né? E a nível de competição, se o cara quiser competir mesmo, ele vai ter que utilizar ali uma reposição hormonal, vai ter que utilizar ali algum ergogênico, mas normalmente, principalmente física, o pessoal educador físico, são utilizações ali pontuais mesmo para chegar de uma forma diferente no campeonato, né? Que pode tirar ele ali do terceiro lugar para o segundo, do quarto para o terceiro, do segundo para o primeiro. Então, assim, 95% treino, dieta e descanso, e suplementação, alimentação, e aquele 5% ali seria o ergogênico, né? Que dá um visual diferente, dá para chegar diferente. Mas, lógico, fazendo exames regulares, né, com acompanhamento, estudando doses e tudo mais. Não é bagunçado de qualquer jeito, né? Simplesmente toma, não é assim. Comecei a treinar e já ir pesquisando, utilizando, não recomendo. É dedicação e sequência de treinamento, né? Você consegue chegar num nível bom de definição de massa muscular só com treino, dieta, descanso e a suplementação. Você acha que não, então para quem não vai competir, você acha que não vale a pena ciclar Não, e ir atrás eu acho disso? que não, porque é algo que vicia e tende a achar que a pessoa só vai conseguir alcançar através disso. E não é. Você consegue ir para uma competição e participar sem passar vergonha, num physique, por exemplo, sem utilizar nada. Conheço atletas que já chegaram a terceiro lugar Eu ia te até. perguntar aí, se é possível competir na categoria física e natural. Sim, sim. Você não vai Lógico ganhar. que depende. Sim, não vai ganhar, mas depende muito da dieta, do quanto ele se dedica, né? Da genética e tudo mais, mas é possível participar. Né? Ganhar dificilmente porque o Legal, primeiro lugar legal. ele tem ele necessita de um investimento, né, para isso. Legal. Então, se alguém que está acompanhando a gente quiser competir e não quiser ciclar, é possível. Não pense que vai ganhar, Sim, participar mas sim. não vai passar vergonha. Exatamente. Legal, Porque cara. a parte de preparação, de preparação e de finalização, ela condiciona a pessoa a chegar em um nível diferenciado, né? Então, você conhece pessoas que competiram naturais no Sim, físico. Legal. com certeza. Legal. Então, esse tema é importante, muita gente pergunta isso. Tenho certeza que para você também, o pessoal pergunta, né? E eu costumo falar que se você pegar os campeões do Mr. Olímpia mesmo e tirar os recursos ergogênicos ali de todos eles, o ranking não vai mudar.
Se você tirar de todo mundo e botar para competir de novo, o ranking vai ser o mesmo. Porque aquilo ali, é igual você falou, é os 5%. É como se fosse uma cereja do bolo. Isso. O pessoal fala isso mesmo. Abdômen. Como é que faz para definir o abdômen? Eu já sei o que você vai responder, mas dá seu lado aí. O abdômen é uma das assim, das coisas que eu vejo que a galera imagina, mas é um pouco diferente. A questão do abdômen, a gente não consegue, dentro da preparação de treinamento, tem uma época que a gente faz um trabalho para aumentar a massa magra e dentro da preparação próxima da competição, a gente faz um trabalho para afinar a cintura, ficar mais definido, e o abdômen entra nesse sentido. Então, assim, o abdômen definido, trincado, vamos dizer assim, o ano inteiro, não tem como. Porque no período de transição, que seria de um campeonato para outro, pós um campeonato, até começar a preparação para o outro, a gente chama a fase negativa da periodização. E nessa fase, o abdômen vai estar com um percentual maior, a pele vai estar mais grossa, não vai ter tanta definição. Então, para definir o abdômen, é por períodos, né? Períodos que ele vai estar mais definido, períodos que vai estar menos definido. Mas, basicamente, o que mais vai mudar o abdômen mesmo é aquela contração isométrica que acontece durante os exercícios de agachamento, tríceps, principalmente peso livre, né? E a alimentação. No período que a gente quer ficar com o abdômen com mais definição, com menos gordura, a gente tende a diminuir o carboidrato e aumentar a quantidade de proteína, mais gordura, né? Saladas, gordura boa. Aí você falou de definição, como é que funciona a finalização quando você vai competir? Você precisa ficar muito seco, né, para subir no palco, muito mesmo. Como é que chega naquele nível ali? Eu sei que é insustentável, né, você ficar daquele jeito que você sobe no palco ali por muito tempo, não dá. Mas como é que você chega naquele nível? Qual é o processo, assim, resumido? Eu sei que vai variar de pessoa para pessoa, mas mais ou menos como é que funciona para chegar tão seco àquele ponto que você sobe no palco ali? Eu percebi que são duas preparações diferentes. Que na physique, né, na slim, você tem que restringir um pouco mais os carboidratos, né? Então, você restringindo. Já cheguei a fazer um mês com restrição, mas não senti muito a qualidade no final da preparação, que eu senti que eu perdi um pouco de qualidade. Já fiz preparações de 3 semanas com zero carbo baixíssimo, e eu gostei mais do resultado, fiquei mais seco. Totalmente zero carbo. Sim. Assim, para treinar, a gente ingere ali uns 150 gramas de arroz ou de batata doce, pré e pós-treino, né? Esse é o zero carbo, mas o carbo que a gente usa ali, a gente come e usa o carbo depois para reconstrução. Meio depois das queima ele ali. Nas outras 5, 4 refeições é zero carbo. E já fiz a preparação para muscular physique, que para não perder muita massa magra, eu ingiro um pouco mais de carbo. Mesmo na penúltima semana de competição, eu tô ali comendo carbo um dia sim, um dia não, 2 não, 1 sim, 3 não, 1 sim. E é um pouco mais fácil, mas é um pouco mais fácil porque eu não tenho que tirar tanto carboidrato, então meu desempenho no treinamento ele não cai tanto, eu não sofro tanto. Entendi. Mas o abdômen não fica tão seco, tão definido quanto na slim, que eu faço 3 semanas sem o carboidrato. E como é que funciona aquela questão da água, que vocês aumentam a quantidade de água, diminuem? Como é que é aquilo ali? A questão da água é hiperidratação e desidratação. Então,
Cada um, essas questões de finalização, ela é muito particular de atleta para atleta, porque por questões de nível de treinamento e genética. Você tem que ir testando e vendo o que dá mais certo. O treinamento é assim também. Sim, com certeza. Então, quando a gente aumenta a água, a gente está buscando ali aumentar os estoques, né? Deixar o corpo bem hidratado e principalmente aumentar a quantidade de vezes que a gente vai no banheiro. Então, se eu bebo mais água, eu vou mais no banheiro. Então, quando a gente começa a diminuir a água ali, faltando 10 dias, 5 dias, 3 dias, 2 dias, faltando no dia eu bebo meio litro de água, normalmente. Um dia antes, 1 litro. 2 dias, 2 litros. 3 dias, 3 litros. Mas, como eu já venho de uma hiperidratação, o meu organismo ele continua jogando água rápida. Então, no dia de competição, eu bebo menos, mas eu estou jogando água ali, eu tô indo no banheiro várias e várias vezes ali, porque meu organismo está adaptado assim, durante algumas semanas. Então, acaba depletando ainda mais, né? E você usa algum tipo de suplementação auxiliar, tanto na preparação como no dia a dia de treinamento, na sua rotina? O que você costuma usar para te ajudar? O que mais funciona, né, no caso para mim, né, no fisiculturismo, é a creatina, né, que é o estoque rápido ali, que a gente precisa para melhorar o desempenho, e o whey, né, para síntese de proteína, aumentar. Ali faltando uns 2 meses ali no máximo ali cafeína, pré-treino para dar um estimulado, até porque a gente dificuldade, né? Você vai ficando mais cansado. Dificuldade física e mental, né? Então ajuda. No finalzinho o estresse deve aumentar também, né? Isso, porque... Mas é mais pela questão do carbo, né? O carboidrato, a gente acaba ficando um pouco mais... mais, assim, cansado. Eu vejo muito atleta reclamar disso. Dessa questão do estresse na preparação para pré-competição, né? Mas assim, é bem individual também a forma que a gente lidar com isso, né? Tem atleta que não sente tanto, tem atleta que sente mais. Eu sou ansioso, eu acabo sentindo um pouco mais. Mas, assim, questão de suplementação mesmo é isso. O restante a gente se alimentando bem, multivitamínico, nada assim muito diferente, não. Não tem nenhuma mágica, como se diz. Não, na parte de suplementação é básico mesmo. Tem umas perguntas que mandaram aqui que é até engraçado, mas eu vou fazer aqui. 3 de 15 para crescer e 4 de 10 para definir. Na verdade, ele perguntou ao contrário, né? Porque quando eu comecei a treinar há 15 anos atrás, isso aqui era uma regra absoluta. Você fazer 4 de 15 para definir e 3 de 10 para crescer. Isso era como se fosse uma verdade, né? E na verdade não é assim que funciona. Como é que é o teu sistema de treino? Que divisão você gosta de usar? Como é que é mais ou menos? O que você recomenda também? Eu inicio tem o período de transição, que é o período que eu estou de férias. Eu costumo trabalhar o corpo inteiro. Fazer exercício de terra, elevação de quadril, trabalhar aquelas partes ali que em época de competição eu não dou tanto foco. No caso desse volume e intensidade aí, de séries e repetições, ele também é bem individual, porque depende para quem eu estou passando isso, se é iniciante, se é intermediário, avançado, depende da dieta dele, do qual é o percentual de gordura que ele está. Entendi, mas para você, qual a divisão de treino que você costuma usar? Eu costumo, em início de preparação, trabalhar bastante força para aumentar a capacidade neural de produzir força e aumentar também a massa magra.
Com séries não tão altas, mas para trabalhar força mesmo. Você fica entre mínimo e máximo de repetições. Como é que você costuma É fazer? mínimo com peso, com cargas altas. Tipo, E um pouco 6 mais de intervalo. repetições. 6 a 10 no máximo. Uhum. Com menos, com mais tempo de intervalo, né? É, já período próximo da competição, próximo, vamos dizer assim, faltando ali 2 meses, aí eu já procuro trabalhar a hipertrofia, né? Então são as séries de 8 a 12 repetições, com a falha concêntrica, né? Que era aquela falha ali na hora da força. E aí, conforme vai chegando mais próximo da competição, a gente vai intensificando, vai diminuindo tempos de intervalo, vai aumentando a intensidade, então aí já não conto mais, aí já são falhas concêntricas mesmo, que aí vai depender do meu dia a dia, como que vai estar ali à minha disposição. Entendi. Aí avançando, tem a falha excêntrica, que é aquela que eu já faço já há quase 10 anos, que eu aprendi, que é, que é a falha quando você vence, ocorre a falha a concêntrica da força, aí você continua, mesmo que diminuindo o peso, quando a gente está sozinho, faz a falha excêntrica, aquela fase quando você já não consegue nem mais subir, nem mais descer, e tem também a falha total, que eu faço também ali, faltando um mês, 3 semanas, 2 semanas, na semana de competição, que é a falha total de movimento, que é aquela que eu não consigo nem subir, nem descer, nem trava, é aquela. Então você treina até a falha até próximo da competição, Até próximo da faltando poucas competição, semanas. e aí que entra o grande diferencial, que é o que ninguém faz, que você está depletado, está diminuindo as suas quantidades de carboidrato, de produção de energia e está aumentando ainda mais o nível do seu treinamento, que é através das falhas totais, das falhas excêntricas. Então aí o que tiver de gordura ali vai embora, não tem como ficar. Você não tá ingerindo, você tá gastando e tá fazendo um descanso, né? Uma boa alimentação em parte de proteína para não perder massa magra. Então ali é o ápice ali do treinamento. Entendi. E ali é onde é a parte mais difícil. Você tá com pouca energia, né? E forçando o meu organismo a superar as cargas e treinar cada vez melhor, cada vez mais rápido, com mais técnica. Você já teve problema com lesão, alguma coisa nesse sentido? Quando eu comecei a treinar com 17 anos, 17 e meio, as informações elas não eram tão fáceis, mas como eu sempre fui atleta também, em questão de correr muitos quilômetros, de jogar futebol praticamente 2 a 3 vezes por semana, mais a musculação, que inclusive eu comecei treinando com bastante cargas, com muitas cargas, com uns movimentos, alguns inadequados, né? Quase todo mundo começa assim, né, Luiz? Não tem jeito. Eu colocava muito peso no agachamento e descia até lá embaixo sem técnica nenhuma, mas para mim estava certo. O importante era se desafiar e ir erguendo as cargas. Aí o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo uma hérnia de disco. E aí isso combinando com a postura inadequada de muito tempo estudando, faculdade, acabou encurtando alguns músculos meus que com o tempo me condicionou a ter essa hérnia. E então quando esses estresses articulares, né, lesões articular, normalmente ela vem de excesso de peso ou excesso de repetição. Que ela não é uma lesão muscular, né, é uma lesão articular. Então, eu tenho a certeza absoluta que esses agachamentos lá no início, quando eu fiz, com o passar do tempo, mais o trabalho, acabou me gerando essa hérnia. Mas com técnica de movimento, hoje eu ergo cargas, faço com a técnica ideal, né? Até porque você fortaleceu sua musculatura lombar, principalmente o abdômen, né? Que o abdômen a gente tende a colocar carga e não esquecer de contrair o abdômen, aquela contração que a gente tem que fazer para proteger tudo ali, aquela articulação, ainda mais com cargas altas.
Mas fora isso, não, sou zerado. Joelho 100%, ombro 100%, Que nunca bom. tive lesão de peito, nada. Essa questão do abdômen é interessante. Eu costumo falar que o nosso abdômen é como se fosse a estrutura de um prédio. Se você não reforçar a estrutura lateral, o que vai acontecer? Ele desaba. E esse desabamento é o nosso core aqui, né? Se você não tiver ele fortalecido, você vai pressionar a lombar, as articulações, e aí pode ter uma hérnia de disco, alguma coisa. Mas no Inclusive, início é complicado. Eu sofro de dores e lesões do meu início há 15 anos atrás, que não tinha orientação correta e você acaba que se empolga e depois a é, conta chega. e a musculação ela tem um índice baixíssimo de lesão. Ela só ocorre mesmo em movimentos inadequados, fora do padrão e excesso de carga. Fora isso, É dificilmente a gente tem interessante, não. né? Porque se você Essa questão, analisar em contexto de vários esportes, a musculação é um dos menos lesíveis que existe, né? eles fizeram uma conta, não sei exatamente quanto, mas precisa de não sei quantas mil horas de musculação para você ter uma lesão. E ainda assim por motivos de displicência, ou de técnica ou de peso. Inclusive, essa questão que você vinha falando do prédio e tal, da parte do core, a gente tem um sistema que a gente chama de linha funcional, que ela vem do oblíquo aqui até a lateral aqui da coxa e corta no outro lado aqui do oblíquo para a outra lateral da coxa. Então tem esse mecanismo, essa linha funcional para estabilizar o tronco, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, que, né, do quadrado lombar ali para o glúteo Entendi. então esse suporte se eles não, se a pessoa não tem uma técnica, não aprende como ativar eles e começa a treinar e erguer cargas sem ter esse aprimoramento, sem ter essa consciência corporal, que existe técnica para isso também. A própria atividade, exercício físico, se você fizer numa postura que você ative, né, essa parte, ela vai estar automaticamente fortalecendo e contraindo e evitando futuras lesões, né? Não, legal. Nosso tempo está acabando aqui, Luiz. Deixa eu concluir aqui. Acho que praticamente eu te perguntei tudo. Teve um seguidor que mandou uma dúvida interessante. Ele fala que a meta dele é pegar 80 quilos no supino. Que dica que você dá para ele conseguir pegar esses 80 quilos? Que progressão que ele faz? O que você tem a dizer para ele? Ele falou que como é? Que ele quer pegar 80 quilos no supino, 40 de cada lado. E ele não está conseguindo. Que dica que você dá para ele conseguir pegar esses 40 de cada lado aí? Aí seria como se fosse uma competição para ele, no caso, né? Então teria que ter uma periodização de treinamento para isso. Então seria colocar uma meta, né? Para quando? Fazer um período de base, que é um período que ele vai fazer ali baixíssimas repetições com altas cargas, né? Baixíssimas com quantas repetições? 4. Porque ele não colocou quantidade, né? Ele colocou que só queria levantar. Então, pode normalmente, ser quando é um uma. peso máximo, eu não sei qual é o peso dele, mas se ele tiver, por exemplo, aí 80 quilos, provavelmente não tem, mas com 80 quilos, um cara levantar 80 quilos e levantar o próprio peso dele não é algo tão difícil assim. Mas se ele tiver menos, né? A ideia é que faça um período de base com mais cargas, menos repetições, né, com alimentação e descanso ideal, nem que ele treine ali uma vez por semana, né, para dar tempo do organismo se preparar para isso. Mas com segurança, colocar uma carga máxima, mesmo que não seja 80, e procurar fazer poucas repetições bem feitas, com qualidade, com segurança, e ir aumentando com o tempo, até chegar no 80. Mas basicamente isso, preparação base para chegar no período que ele quer levantar esse peso com segurança e qualidade. Não, legal. Luiz D, fala teu Instagram. Qual que é seu Instagram para a galera te seguir? Meu Instagram é L_,
L_Fernando_oficial. Tá, eu vou colocar uma tagzinha embaixo aqui, que aí é só visualizar ou clicar em cima. E você tem horários disponíveis se alguém quiser te procurar aí para atendimentos e personal? Eu tô ultimamente fazendo bastante assessoria, mas horário para personal mais a parte da manhã, que é um período que eu ainda tenho ali uma vaga. E também fico ali na Alfa, na academia, das 2 às 6. Alfa Então, Academia lá do Ney, né? é. Um abraço aí, Ney. E ali eu consigo também estar acompanhando mais de perto, né? O pessoal quiser conhecer e tal. Legal, legal. Não, beleza então, Luiz. Obrigado aqui pelo papo, pelos ensinamentos aqui. É uma honra ter um atleta aqui na loja trocando uma ideia e passando conhecimento pra gente, né? Porque ninguém nunca sabe tudo, a gente sempre tem a aprender um pouquinho com todo mundo. Valeu, mano. Obrigado. Obrigadão. Parabéns aqui pelo troféuzão de top 1 e que venham muitos troféus aí pela frente aí pra você, mano. Valeu mesmo. Valeu.